Presente o número regimental de senhoras e senhores deputados, sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Essa presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e recebe o expediente. Iniciamos o pequeno expediente com a lista dos oradores inscritos, que passamos a chamar a seguir. Deputado Sebastião Santos, deputado Delegado Olim, deputado Carlos Gianazzi, deputado Ricardo Melão, deputado Jorge... deputado Carlos Gianazzi. Deputado Carlos Gianazzi, se dirija, como sempre, presente a esta sessão, tem o tempo regulamentar dos seus 5 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectador da TV Assembleia, hoje pela manhã, eu li o artigo publicado na Folha de São Paulo, senhor presidente, deputado Nascimento, do líder do governo, aqui do PSDB, o Carlão Pignatari. O título é o seguinte: A dura realidade e a bolha das corporações. Ele fazendo aqui uma crítica a todos nós, não só aos pesquisadores, aos professores, aos defensores da ciência e do conhecimento, mas a todos nós que somos contra essa perversa DREM, que desvincula as receitas dos estados e dos municípios, tudo isso para pagar a dívida pública brasileira, que já consome quase metade do orçamento brasileiro, né? Que nós sempre criticamos, né? A DRU, a desvinculação das receitas da União, e depois essa que foi criada em 2016 e que está sendo aplicada, por incrível que pareça, agora, em plena pandemia. O governo Dória ataca a ciência, tentou atacar as universidades, a FAPESP, e ataca, na verdade, no orçamento. Nós conseguimos retirar as universidades e a FAPESP do famigerado PL 529, mas ele, né, faz uma nova ofensiva cortando recursos da FAPESP na peça orçamentária, onde ele aplica exatamente essa DREM. Mas tem algumas pérolas aqui no artigo do deputado líder do governo, Carlão Pignatari. Ele fala assim, nesse momento de pandemia, que ele fala em mais de 40 mil mortos, ele precisa atualizar essa lista. Eu acho que já são quase 46 mil mortos no estado de São Paulo. Ele disse, então, nesse momento, né, de crise fiscal, de pandemia, ele diz o seguinte para todos nós que defendemos mais recursos para as universidades, para a FAPESP, para a pesquisa. Ele diz o seguinte: é o momento de doação, né? Olha só que absurdo, e não de interesses corporativos, dizendo que defender as universidades, defender os professores das universidades, defender a pesquisa e a ciência é defender isso é corporativismo. E no final ele termina assim, que é um outro absurdo: a ciência não pode ser uma bolha. Que a ciência saia da bolha e preste solidariedade. É um absurdo. O artigo é totalmente incoerente. Incoerente por várias razões, senhor presidente, porque ontem foi publicada uma matéria também na Folha de São Paulo, dando conta de uma denúncia que o Sinafresp fez e que eu já há muitos anos venho repercutindo esse tipo de denúncia aqui na Assembleia Legislativa e utilizo, inclusive, números da própria Procuradoria-Geral do Estado em relação à dívida ativa do Estado. E a matéria diz o seguinte: olha, 10 empresas discutem na Justiça 26 bilhões de impostos para o governo de São Paulo. Ou seja, a matéria dá conta aqui de uma parte da dívida ativa, né, trazendo à baila o que eu já vinha falando e debati bastante, apresentei dados durante a famigerada também reforma da Previdência, que confiscou salários e direitos dos servidores do Estado de São Paulo, e também durante o pouco debate que houve aqui do 529. Inclusive, o Carlão Pignatari, o deputado, diz que houve um amplo debate. Não houve nada, né? Houve atropelo. Nós criticamos exaustivamente a aprovação desse PL 529, inclusive
com sérias denúncias que foram ventiladas dentro da Assembleia Legislativa de compra de votos através de emendas parlamentares. No entanto, senhor presidente, essa matéria mostra o seguinte, que as principais empresas devedoras, que essas empresas que devem 26 bilhões de reais, esse valor corresponde ao orçamento de cinco secretarias e instituições. Olha só, a gente somando o orçamento da Secretaria da Cultura, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, de Habitação, de Desenvolvimento Regional e da Defensoria Pública, não dá esse valor de sonegação de 26 bilhões de reais. E na matéria nós temos aqui o nome dessas empresas que são elencadas. Aqui eu vou dizer o nome rapidamente delas para encerrar a minha intervenção, senhor presidente. Olha, a Droga Center, distribuição de medicamentos, deve 4 bilhões para o Estado de São Paulo. A Petrobras deve 3 bilhões. A Telefônica, 3 bilhões. A Refinaria de Manguinhos, 3 bilhões. O Grupo Pão de Açúcar, não estou falando em milhões, estou falando aqui em 3 bilhões de reais, senhor presidente. Então, me parece que aqui o interesse corporativo é esse aqui das empresas que o governo defende. E, para finalizar, a matéria diz o seguinte, o Sinafresp diz que é uma cultura da sonegação, porque o governo depois perdoa as dívidas dessas empresas, facilita o pagamento, negocia, e que é por isso que elas sonegam, logicamente, porque existem facilidades. Agora, o Carlão Pignatari atacar aqui os professores, os pesquisadores, e nós que defendemos a ciência, senhor presidente, é um verdadeiro absurdo. Então, quero repudiar veementemente esse artigo, a pura realidade e a bolha das corporações. Eu vou escrever, senhor presidente, e mandar para a Folha de São Paulo falando aqui dessas corporações aqui, que são as empresas que sonegam para o Estado de São Paulo, que já devem mais de 340 bilhões de reais. Aqui que tem um interesse corporativo que o PSDB, a base do governo, não tem coragem de mexer. Muito obrigado. Seguindo a lista de oradores inscritos, quero chamar deputado Ricardo Melão, deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, deputado Castelo Branco, deputado Alex de Madureira, deputado Jorge Lula do Carmo, deputado Itamar Borges, deputado agente federal Danilo Balas, deputado Major Meca, deputado Tenente Nascimento, vou falar a seguir, deputado Luiz Fernando Lula da Silva, deputado Marcos Damásio, deputado Coronel Telhada, deputada Janaína Pascoal. Deputada Janaína Pascoal tem um tempo regulamentar de 5 minutos. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os colegas presentes, os funcionários da casa, as pessoas que nos acompanham. Em virtude do elevado número de e-mails que eu venho recebendo, com todo respeito, confundindo duas situações, eu decidi fazer um esclarecimento público e estou tomando as atitudes que eu entendo que são possíveis diante da situação posta. Há umas 2 semanas, eu comecei a receber muitos e-mails, WhatsApps, mensagens, dizendo que, por minha culpa, por culpa desta casa, os aposentados estavam tendo uma porcentagem significativa de seus salários sendo descontados. Entre as pessoas que entraram em contato, havia pessoas assim com salários significativos. Claro, eu não sei o salário das pessoas, mas por conhecer o cargo, eu tenho como imaginar, o valor da aposentadoria, o valor do desconto. Então, eu percebi que estava havendo uma confusão. Tá? Então, eu quero esclarecer. Veio para esta casa a reforma da Previdência, querendo elevar de 11% para 14% o desconto de todos os funcionários na ativa. Nós brigamos aqui dentro, de maneira assim, heróica,
podem reconhecer, podem não reconhecer, mas a verdade é que foi muito trabalho para conseguir baixar a alíquota de 14%, né, para 11% para aqueles que ganham menos e estabelecer uma alíquota progressiva, né, uma alíquota diferenciada a depender da faixa salarial. Na reforma da Previdência, havia e há a previsão de que aqueles aposentados que ganham acima do teto do INSS passariam a recolher também para o sistema de previdência do Estado. Muitos dos funcionários já aposentados jamais tinham recolhido qualquer quantia. Muitos dos funcionários que hoje ganham salários integrais, salários elevadíssimos, salários até superiores ao teto constitucional, que não se pode confundir o teto do INSS, que é algo em torno de 6.200, com o teto constitucional. São salários superiores a R$30 mil. Os aposentados mais antigos nunca contribuíram e recebem a integralidade. Então, eu quero deixar muito claro aqui que o que esta casa aprovou foi o desconto no pagamento dos funcionários públicos aposentados que ganham mais do que o teto do INSS. Porque é justo. Quer gostar de mim, gosta. Não quer gostar, não gosta. Mas é justo. Não se pode ganhar tanto de dinheiro público pago pelos impostos, de gente que não tem salário garantido no fim do mês, sem nunca ter contribuído. O que aconteceu nos últimos dias, e isso sim é injusto, e isso sim eu entendo como errado, e isso sim fere o que foi discutido nesta casa, é que foi baixado um decreto, ato do governador, estabelecendo o desconto também daqueles funcionários aposentados que recebem menos do que o teto do INSS. Quando nós votamos a reforma, e eu sei porque eu participei de todos os debates, de todas as discussões, de todas as reuniões, inclusive fui muito atacada, e eu disse que tinha colega que criticava e não participava de nada. É fácil subir aqui e só gritar. Eu briguei para melhorar o texto. Eu lembro, no último dia, todo mundo aqui pedindo uma garantia de que quem ganhasse menos do que o teto do INSS não teria nenhum desconto. Essa garantia foi dada aqui. E havia uma previsão na reforma de que, em se provando um déficit atuarial, poder-se-ia, excepcionalmente, fazer algum tipo de desconto. O problema é que o déficit não foi demonstrado e não havia excepcionalidade a justificar, baixou-se um decreto determinando que aqueles aposentados que ganham entre um salário e o teto do INSS precisariam passar a contribuir. Então, eu quero fazer essa aqui... Vossa Excelência me dá 2 minutos? Eu quero aqui deixar muito claro, tá? Os descontos dos aposentados que ganham mais do que o teto do INSS, esses descontos foram aprovados, sim, aqui nesta casa. Eu assumo e acho que é justo. Quer gostar, gosta. Não quer gostar, não gosta. Os descontos que estão sendo feitos dos proventos dos aposentados que ganham menos do que o teto do INSS, isso não foi aprovado aqui nessa casa. Houve compromisso do governo aqui neste plenário de que isso não aconteceria, e isso eu considero injusto. Além de injusto, fere a confiança que a gente tem quando dá o nosso voto numa determinada matéria. Então, o que eu fiz? Hoje eu tinha uma reunião na PGE, na Procuradoria-Geral do Estado. Eu levei essa questão para a Procuradoria, e a Procuradoria deixou muito claro que isso foi um ato da Secretaria de Planejamento. Agora à tarde, daqui meia horinha, tem uma reunião com o governador todo mês se reúne com os deputados,
eu sempre participo, porque eu entendo que é um espaço institucional. Essa coisa de dizer é base, não é base, é oposição, não é oposição. Eu sou deputada, ele é governador. Tem uma reunião institucional. Eu vou ocupar meu espaço para levar as questões que eu entendo que são importantes para a população. Então, eu vou levar essa situação para o governador e expor que eu me sinto, vamos dizer assim, traída, né? Porque eu aprovei a reforma, depois de melhorar muito o texto para a população, mas eu aprovei com a condição de que quem ganha menos do que o teto não seria descontado. E aí vem um decreto, muda tudo isso, e nós estamos sendo atacados por um ato que não é nosso. Muito embora não seja nosso, eu não vou me conformar com ele. Então, fui à Procuradoria, vou falar com o governador. A depender, vou pedir uma pauta para o secretário Mauro Ricardo, que é o mentor desse tal decreto. Já fui investigar quem era o artífice da coisa. Sei que 3 colegas na casa, inclusive o deputado Gianazzi, tem um projeto de decreto legislativo objetivando derrubar esse decreto do senhor governador. Quero tentar fazer com que o governador perceba o erro do governo, para que nós não tenhamos que esperar a aprovação de decreto legislativo, porque todos nós sabemos que demora. Se o próprio governo, por conta própria, né, por sua conta, não perceber e retroagir, e voltar atrás, ou seja, e retroceder, melhor, verbo melhor, retroceder, aí eu apoio os projetos dos colegas. Porque não é porque é de um partido diferente que a gente não vai aprovar se o projeto é bom. E, no caso, justo. Tá? Então, eu faço aqui esse esclarecimento porque eu não estou dando conta de responder tanto e-mail. Está sendo impossível. Né? Depois da reunião com o governador, e a depender com o secretário, eu volto para dar notícia para a população. Só quero que compreendam. Uma coisa é para quem ganha mais do que o teto do INSS. Outra coisa, e aqui eu vou brigar, é para quem ganha menos. Obrigada, senhor presidente. Seguindo a lista dos inscritos, eu quero chamar a deputada Adriana Borgo, deputado Gil Diniz, deputado Sargento Neri, deputada Marta Costa, deputado Maurici. Eu queria pedir à deputada Janaína se ela pudesse assumir que eu vou falar. Deputado Maurici, deputado delegado Olim, deputado Castelo Branco, deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, deputado Daniel José, deputado Douglas Garcia, deputado Tenente Nascimento. Queria pedir à deputada Janaína que ela observasse, assumisse a presidência, que eu vou à tribuna. Agradeço a honra de assumir essa presidência. Chamo imediatamente à tribuna o deputado Tenente Nascimento. Vossa Excelência tem o prazo regimental de 5 minutos. Uma boa tarde a todos. Eu venho a essa tribuna, mais uma vez, em entendimento o que acabou de falar a deputada Janaína aqui. Devemos ressaltar também que a Polícia Militar não foi estabelecido aqui nesta casa, ela foi estabelecido no Congresso, ou seja, na Câmara Federal, certo? Da Polícia Militar, principalmente. E ela está muito correta quando foi firmado um acordo aqui para que realmente não houvesse. E, então, esse decreto nos pegou de surpresa e de uma maneira inadequada. Estamos juntos nesse mesmo protesto contra esse decreto, deputada Janaína, deputado Carlos César, que aqui também se encontra, e deputado Gianazzi. Mas eu venho aqui fazer um pronunciamento, senhora presidente, senhores deputados, você que está nos vendo aí, nossos irmãos cristãos, católicos, enfim, a juventude e todos os deputados, senadores, os pastores, porque nós estávamos numa luta muito grande sobre a ADIM, que estava para ser pautada
no STF no dia 11. Então, eu quero dar uma boa notícia a vocês. Eu queria que, primeiramente, fazer um agradecimento a alguns deputados, mas eu queria que soltasse um vídeo que aí está. Boa noite. Nós estamos aqui, um grupo de parlamentares, deputados, senador. Tivemos agora um encontro com o ministro, presidente do Supremo, o ministro Fux. Viemos tratar dessa ADIM, que é essa do PSOL, que tenta impor aí a ideologia de gênero nas escolas. E nós estamos muito felizes, né, senador? Se quiser dar uma palavra. Claro. Primeiro, Bia Quintino, obrigado a todos os companheiros do parlamento. Nós conversamos com o ministro Luiz Fux sobre, primeiramente, o Congresso já decidiu sobre esse assunto. É uma pauta que em 2014 foi amplamente discutida com toda a sociedade e se chegou a um acordo sobre o Plano Nacional de Ensino. Nós não queremos ideologia de gênero em nossas escolas, porque a educação nesse sentido é dos pais, é da família, não é do poder público. E o ministro nos ouviu com muita atenção e se comprometeu conosco a retirar de pauta, e para o ano que vem, aí sim, quando os ministros tiverem mais tempo, que o assunto for mais aprofundado, o Supremo poderá ou não julgar. E nós, naturalmente, como representantes da sociedade, também teremos a nossa mobilização. Foi uma excelente visita, dar os parabéns a todos aqui, ao representante da nossa Frente Católica, da Frente Parlamentar Evangélica. Obrigado a vocês, foi uma alegria participar e saímos daqui com uma primeira vitória em nome de toda a sociedade brasileira, dos cristãos e das famílias e principalmente na defesa das nossas crianças. Deus abençoe a todos. A Cris Tonieto, deputada Cris, também que é presidente da Frente Jovem, não está presente porque está gestante 8 meses, o deputado Hélio Biondini e tantos outros da Frente Católica, da Frente Evangélica. Essa foi uma grande vitória. O ministro Fux retirou de pauta e estamos aqui celebrando esse momento e vamos continuar unidos para preservar a defesa das nossas crianças, unidos pelas nossas famílias. Amém. Como vocês viram, eu quero agradecer aqui aos deputados, a qual eu vou mencionar aqui, deputados, senadores, e todos aqueles que estão juntos nessa batalha, uma vitória da família brasileira contra nossas crianças. Deputada Carla Dixon, deputado Francisco Júnior, deputada Lisiane Bauer, senador Carlos Viana, deputada Bia Kisses, deputado Davi Soares, deputado Cezinha de Madureira, deputado Pastor Eurico, deputado Lucas Gonçalves, deputado Gilberto Nascimento e deputado Sóstenes Cavalcante. Deputado Jefferson Campos, também, que juntamente, uma batalha muito dura, muito ferrenha, ao nosso querido pastor Silas Malafaia, que está incansavelmente nessa luta, e também ao meu pastor Alcides Fávaro. Então, isso aqui, aos nossos amigos, aos nossos que estão, o partido PSOL, o partido de esquerda, não devemos dar ao STF aquilo que é a nossa atribuição. A atribuição do parlamento, a atribuição da Casa do Parlamento Estadual, do Parlamento Municipal e do Parlamento Federal, não é o Supremo que tem que decidir. Quem tem que decidir é esta Casa. Por isso, parabéns aos nossos deputados, aos parlamentares que lá levaram essa solicitação ao ministro e, mais uma vez, uma vitória da família brasileira cristã, católica e nossa juventude. Então, ao ministro que teve esse reconhecimento, conte com o nosso apoio. Estamos atentos, esta casa está atenta realmente a essa questão, porque nas nossas escolas, as nossas crianças têm que ensinar português, matemática, biologia e outras matérias, e não sexualizar as nossas crianças em nossas escolas. Muito obrigado, presidente, e Deus abençoe a todos vocês. Nós que agradecemos, senhor deputado. Devolvo a presidência ao deputado Tenente Nascimento, imediatamente chamando à tribuna o deputado Carlos Gianazzi, que terá o tempo regimental de 5 minutos para o seu pronunciamento.
presidente, deputado Tenente Nascimento, eu quero discordar veementemente do seu pronunciamento e dizer que Vossa Excelência está reproduzindo fake news aqui na tribuna da Assembleia Legislativa. Isso é fake news, é mentira, senhor presidente. Não combina com Vossa Excelência disseminar fake news na tribuna da Assembleia Legislativa, a Casa do Povo. Não combina com Vossa Excelência, eu conheço Vossa Excelência e fiquei chocado aqui como que Vossa Excelência reproduz na tribuna da Assembleia Legislativa do Parlamento Paulista uma mentira tão grande como essa. Primeiramente, que essa ADIM, a ADIM do PSOL, tem a ver, na verdade, com a introdução do Plano Nacional de Educação do combate à homofobia. Não sei se Vossa Excelência sabe, né? Milhares de pessoas são mortas no Brasil e discriminadas por conta da sua orientação sexual. É disso que se trata a ADIM do PSOL, né? O que nós defendemos? O que o PSOL defende? Que as escolas possam contribuir com o combate a qualquer tipo de discriminação, de preconceito e, sobretudo, de perseguição em todas as áreas, né? A perseguição racial, a perseguição contra as mulheres, contra as minorias, contra os homossexuais. A escola cumpre essa... E, inclusive, senhor presidente, o próprio Supremo Tribunal Federal já resolveu essa questão de escola sem partido, de educação sexual. Várias decisões já foram tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, dizendo que essas leis que são aprovadas em municípios e estados, que tem esse nome de escola sem partido, elas são todas inconstitucionais. E tem, inclusive, um parecer do Gilmar Mendes dizendo que as escolas, sim, são obrigadas a ensinar, a debater a questão da educação sexual, o respeito à diversidade sexual. Está lá na decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, essa fake news está rodando aí pelo WhatsApp porque é época de eleição, é para atingir o PSOL, para atingir os partidos progressistas. E Vossa Excelência reproduz. Eu vi ali a deputada, me parece que alguns líderes de igreja, donos de igrejas, né, de igrejas, que para muitos são considerados os mercadores da fé, né, os empresários da fé. Agora, eu não vi ali, senhor presidente, onde estava a Flor de Lis? Não estava ali, ela está presa já? Aquela que defendia a família, que defendia as crianças. Parece que ela não estava, não sei se ela já foi presa, o que aconteceu com ela. E aquele outro pastor Everaldo também, que sempre acompanhou essa bancada evangélica, ele me parece que está preso, e Vossa Excelência não falou. Ele também defende a família, defende as criancinhas, é contra a ideologia de gênero, e etc. Então tem que tomar muito cuidado, senhor presidente, não combina com Vossa Excelência entrar num discurso como esse. Então, quero dizer que isso aí é fake news puro. Isso aí não tem nada a ver, não é essa defesa que o pessoal fez nessa... É uma outra coisa, é o combate à homofobia, é o respeito à diversidade sexual. Né? É disso que se trata. O que está sendo apresentado hoje, recebi no WhatsApp um fake news desse daí, eu fiquei chocado, porque está voltando de novo, né, em época de eleição, para queimar as forças progressistas da sociedade que estão ocupando espaço nesse momento eleitoral. Queria, senhor presidente, mudando de assunto, aqui dizer que, em relação ao pronunciamento da deputada Janaína sobre o desconto, o confisco dos aposentados e pensionistas, primeiramente, quero manifestar aqui a minha posição. Eu sempre fui contra a emenda 41, né, que o PT aprovou, eu fui contra em 2003, que confiscou e obrigou os aposentados, servidores aposentados que ganhavam e que ganham acima do teto do INSS a continuarem contribuindo. Por quê? Justamente porque quem já pagou a sua previdência não tem que pagar novamente. A pessoa já contribuiu com a sua previdência, né, durante todo
o seu tempo de trabalho durante toda a sua vida. Então, ela não tem que, se a pessoa agora ganha R$7.000, ela não pode continuar pagando novamente o resto da sua vida, da sua existência, uma aposentadoria que ela já pagou no passado. Por isso que ela tem direito a uma aposentadoria, sei lá, de R$7.000, de R$8.000, que ultrapassa o teto salarial. Agora, o Dória aqui inovou, porque ele está cobrando abaixo do teto, né? Ele publicou esse malfadado decreto 65021, seu presidente, que confisca, no meio da pandemia, ele apresentou sem nenhuma justificativa, sem nenhum estudo, o decreto 65021, confiscando os salários de quem ganha entre um salário mínimo, acima de um salário mínimo, e o teto salarial. Essas pessoas estão sendo taxadas, professores, agentes de organização escolar, trabalhadores do serviço prisional, da segurança pública, da saúde, estão todos sendo taxados, né, com o desconto dos seus proventos, por conta desse decreto que tem amparo numa lei que nós votamos contra, que foi a reforma da Previdência, né, que a deputada Janaína falou agora, não sei, me parece que ela votou a favor da reforma da Previdência. Nós avisamos que haveria prejuízo para os trabalhadores. Não se pode... Quem que acredita na palavra do Dória? Alguém, deputado... Eu duvido que o deputado Nascimento acredite na palavra do Dória, ou que o deputado Coronel Telhado acredite na palavra... O que o Dória fala, a gente não escreve, porque ele não cumpre palavra. Ele falou que não, eu não vou, vai ficar aí na lei esse artigo, mas eu não vou aumentar, não vou confiscar salários de aposentados e pensionistas que ganham acima do salário mínimo, né? Doce engano, porque santa ingenuidade, porque ele publicou o decreto e agora está cobrando, penalizando milhares, talvez milhões de pessoas no estado de São Paulo. Eu apresentei, só para concluir, senhor presidente, o PDL 22/2020, que revoga esse decreto 65021, que confisca os salários. Então, peço, inclusive, o apoio de todos os deputados e deputadas que são contra o confisco dos proventos dos pensionistas e aposentados, que me ajude a votar esse PDL. PDL é Projeto de Decreto Legislativo número 22. Ele é a solução. As entidades foram para a Justiça, recorreram, tentaram eliminar, não conseguiram, mas a peça jurídica está sendo debatida no judiciário, mas isso pode demorar. A gente sabe como que é o judiciário, deputado Tenente Nascimento. Então, qual é a saída? A Assembleia Legislativa pode resolver. Simplesmente é só votar o nosso PDL, o PDL 22, que a gente resolve essa situação e acaba, né, cessa o desconto dos aposentados e pensionistas. Então, eu peço o apoio de todos os deputados e deputadas que são contra, inclusive tem um abaixo-assinado, grupos organizados em todo o Estado, para que o PDL seja aprovado em caráter de extrema urgência. Então, essas são as considerações que eu gostaria de fazer hoje, senhor presidente. Muito obrigado. Seguindo a lista de oradores inscritos, queremos chamar o deputado Coronel Telhada. Deputado Coronel Telhada tem o tempo regulamentar de 5 minutos para o seu pronunciamento. Obrigado, deputado Nascimento, tenente Nascimento, que preside essa sessão. Quero cumprimentar a todos que nos assistem pela TV Alesp, nessa quinta-feira, dia 5 de novembro de 2020. Saudar aqui o Cabo Dalo, em nome de quem saúda a assessoria policial militar. Como sempre, eu anuncio aqui os aniversariantes, os municípios aniversariantes. E nessa data do dia 5 de novembro, nós temos os municípios de Itapetininga, Espírito Santo do Turvo, Pilar do Sul, Guatapará e Rosana. Hoje também, dia 5 de novembro, é o dia do técnico agrícola, uma coisa muito importante, né? Fala de alimentação, agricultura. Os chineses estão dominando em nosso interior, é muito preocupante isso, porque no Brasil, infelizmente, São Paulo já está vendido para os chineses. E o Brasil, pelo jeito, indo pelo mesmo jeito, aí o negócio está muito complicado. Também é o dia do técnico em eletrônica, um abraço para todos que trabalham nessa profissão. O dia do protético, também é uma profissão muito importante, que fala de saúde bucal. E, finalmente, dia do design gráfico,
uma profissão hoje com muitos seguidores. Um abraço a todos que labutam nessas áreas. Os deputados que me precederam falaram de mais uma malvadeza do governo Dória, com os descontos aí para os aposentados. Bom, é o que nós falamos, né? Quem acredita em Papai Noel, acredita em Coelhinho da Páscoa, acredita no que o nosso governador está falando aí, né? Eu votei contra a Previdência e não me arrependo em nenhum momento contra isso. Apesar do meu partido ser da base de apoio do governo, sendo aliado do governo, eu não sou alienado e não acredito em tudo que o governo passa para nós aqui. E já era previsto, sim, essas malvadezas que o governo faria, como fará com o 529, que passou aqui também, raspando na rapa do tacho, passou exatamente com 48 votos, nós votamos contra também, e, infelizmente, as dívidas que o governo tem feito ao longo dos anos aí, e esse gasto excessivo que fez na pandemia do coronavírus, ele quer agora que a população pague a conta, e também o funcionalismo. E tudo que eles puderem fazer para arrebentar o funcionalismo, eles vão fazer. Infelizmente, a população tem uma ideia muito errada também sobre o funcionalismo. Alguns funcionários são responsáveis por isso, porque trabalham mal também, a grande realidade seja dita. Mas a esmagadora maioria é feita de pessoas que querem trabalhar pelo bem da população. Eu digo isso porque sou policial militar, sou funcionário público desde os 17 anos de idade e sempre trabalhei forte pela segurança, pelo cidadão de São Paulo. E agora nós pagaremos o pato, porque está sendo desconto em aposentado, perda de vantagens do pessoal da ativa, já estão falando aí em retirar licença-prêmio, cancelar licença-prêmio de quem for entrar na carreira daqui para frente. Enfim, tudo que o governo puder fazer para prejudicar o funcionalismo, ele vai fazer. E vantagem nenhuma, aquilo que o governador Dória prometeu em campanha, e muita gente acreditou, inclusive eu também inclusive trabalhei pela campanha dele, nós pagaremos caro agora por causa disso, porque é um mentiroso contumaz. Eu acho que é até uma coisa doentia, porque a mentira ali chega num ponto em que a pessoa é descarada. Falou que apoiava o Bolsonaro e a primeira coisa que fez foi se voltar contra o Bolsonaro, falou que apoiava a segurança pública e até agora, aquele aumento que falou que daria, que a polícia de São Paulo seria a segunda mais bem paga do país, e é claro e notório que isso não vai acontecer. É lógico que, como um grande mentiroso que é, ele vai procurar colocar a culpa na pandemia, colocar a culpa no governo federal, ele vai achar algum culpado, porque nunca ele é o culpado. E está aí o resultado dessa reforma da Previdência que passou aqui nessa casa, apoiada pelos deputados, é só ver quem votou a favor ou não, e deixou bem claro que o prejuízo vai ser em cima do funcionalismo, sim. Ah, mas ele falou uma coisa, ele faz tudo diferente do que ele fala. Como vai acontecer com o 529, espere e verão. Então eu quero deixar bem claro que enquanto esse governo continuar com essas atitudes totalmente indecorosas, não tem como a gente trabalhar e apoiar o governo. Nós fomos eleitos como deputados para apoiarmos o povo de São Paulo e não o governo de São Paulo. Os 94 deputados dessa casa foram eleitos pelo povo paulista e não devem nada ao governo. Eu não troco a minha dignidade por cargos, não troco a minha dignidade por dinheiro de emendas, eu não troco a minha dignidade por nada. É lógico que o nosso governo acaba, o nosso mandato acaba sendo prejudicado. Porque quando a gente tenta as coisas junto ao governo, a gente não consegue, tenta falar com os secretários, não consegue, tenta ajudar o povo dentro do governo do Estado e não consegue, porque nós somos podados de todas as maneiras, mas não nos farão mudar a nossa maneira digna de trabalhar. Então eu quero deixar bem claro aqui que o resultado disso é simplesmente a ação que nós já aguardávamos do governador do Estado de São Paulo. É uma pena porque o governo foi eleito para trabalhar pelo povo. Infelizmente não é isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo aí negociatas junto à China. Essa pandemia foi um exemplo claro de que o governo está pensando só em benefícios próprios e em negociatas. E não foi pior porque nós aqui que fizemos a oposição ao 529, trabalhamos aqui mais de 2 meses intensamente para que ele não passasse da maneira que ele veio, com muitas malvadezas mais. Mas no final, o que passou também é malvadeza e a população vai sentir e o funcionalismo público vai sentir também. Essa é a grande realidade, doa a quem doer.
E nós estamos aqui diariamente defendendo não só a nossa Polícia Militar do Estado de São Paulo, mas estamos defendendo também a população de modo geral. Por isso, meus amigos, vocês que nos assistem aqui pela Rede Alesp, pensem bem em quem vocês vão votar nessa eleição municipal. Pensem bem. Não fiquem acreditando em promessas. Vão lá, conheçam o seu candidato, vejam o que ele fez, o que ele deixou de fazer, vejam quais são as propostas dele e cobrem posteriormente. Porque senão serão mais 4 anos de governo municipal aí chorando sangue. Então contem com o meu trabalho, contem com o meu mandato aqui na Assembleia, porque tenho certeza que eu estou à disposição da população de São Paulo. Jamais trabalharei contra a população de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente. Seguindo a lista de oradores inscritos, quero convidar o coronel Telhada para que assuma a presidência e eu farei um novo pronunciamento. Convido o deputado Tenente Nascimento para que faça uso da tribuna. Senhoras, senhores que estão nos assistindo ainda, TV Alesp, presidente, coronel Telhada, eu volto novamente a essa tribuna para, com muito respeito, o deputado Gianazzi, o qual eu conheço de muito tempo, professor, tem sido um parlamentar muito atuante, mas eu quero dizer que não é fake news. Não é fake news. Isso aqui está travestido, bullying, discriminação, tratar de homofobia com as nossas crianças. Por que tratar de homofobia com as nossas crianças? Nós temos aí assegurado o Plano Nacional de Educação contra qualquer discriminação que seja em nossas escolas. Falar desse assunto com as crianças é como se viemos violar a inocência de uma criança. E também, já que existe uma preocupação de tratar da homofobia no Supremo Tribunal Federal, por que não colocou ali também a cristofobia? É um assunto que nós devemos debater aqui no parlamento. Eu volto a repetir, não é fake news, não está aqui a DIN 5668, travestido de orientação. Deputado, com muito respeito também que eu tenho a Vossa Excelência, mas isso nós temos que discutir aqui no plenário. Aqui está o parlamento, aqui está onde nos colocaram para representar o povo que nos elegeu. Então, não é o Supremo que tem que decidir. Quem tem que decidir, quem tem que discutir é aqui. Então, não é fake news. O que está aqui na DIN 5668, que realmente está havendo diversos interesses, outros que não seja a realidade que a família, que o povo brasileiro quer. E tem outro porém. Mas e fulano por que não está aqui? E fulano por que não está lá? Eu digo a você, deputado, quem comete erro tem que pagar pelos seus erros, independente de ser cristão ou não, de ser ateu ou não, de defender família ou não. Cometeu erro, isso serve para todos nós. Quando cometermos erros, a justiça é igual para todos. Ela não tem discriminação. Porque ele é isso ou ela tem essa determinada formação. Ela é igual para todos. Então, se cometeu erro, a todos nós tem que pagar pelos seus erros, tem que responder diante da justiça, porque o nosso país é um país democrático, é um país laico, mas não podemos deixar que essas coisas, que esse tipo de ação possa interferir na educação da família brasileira. A educação aos nossos filhos pertence aos pais. A educação às nossas crianças pertence à família. Agora, na escola, volto a dizer, tem que aprender português, tem que aprender história, tem que aprender matemática, tem que aprender biologia,
e bons costumes, e não tratar de homofobia com uma criança. Aonde nós estamos? Que país é esse? Então, não é fake news, com muito respeito, estamos aqui vendo, está lá no Supremo Tribunal Federal, um assunto que é para ser tratado no Parlamento. E eu agradeço a oportunidade, senhor presidente, e Deus abençoe a todos vocês. Amém. E eu convido o deputado Tenente Nascimento para que reassuma a presidência dos trabalhos, já convidando para que faça uso novamente da palavra o deputado Carlos Gianazzi, que tem o tempo regimental. Seguindo a lista de oradores inscritos, convido o deputado Carlos Gianazzi para novamente a tribuna, seu tempo regulamentar de 5 minutos. Presidente, voltando a esse debate sobre a ADIM, que era para ser debatida no Supremo Tribunal Federal, primeiro que acho que Vossa Excelência faz uma certa confusão sobre o conceito de homofobia, de ensinar homofobia, né? Nós queremos não ensinar homofobia, nós queremos combater a homofobia. Nós queremos que as pessoas combatam, porque a homofobia, senhor presidente, é crime no Brasil. O próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu. Então, como o racismo é crime inafiançável e imprescritível, a homofobia também foi elevada no mesmo nível pelo Supremo Tribunal Federal. A homofobia é crime no Brasil porque o parlamento brasileiro ele se acovardou e não votou o projeto de lei no Congresso Nacional criminalizando a homofobia, né, que mata milhares de pessoas no Brasil, que persegue, que discrimina, que a homofobia ela é uma violência, não só física, mas psicológica, emocional, contra milhares de pessoas no Brasil. O Brasil é considerado um dos países mais homofóbicos do mundo. Então, a DIN não tem nada a ver, senhor presidente, com ideologia de gênero. Isso é fake news, que estão usando, repito, contra o PSOL, contra partidos progressistas, aquela velha história que já aconteceu em outras eleições. Mas eu gostaria, senhor presidente, para falar em fake news, eu recebi uma denúncia muito grave de educadores e educadoras da região do Campo Limpo, aqui da diretoria regional de ensino da Prefeitura de São Paulo, aqui da Prefeitura, em relação, senhor presidente, no ano passado, um servidor que exerce um cargo de confiança, ele é da rede, me parece que ele é um diretor de escola, mas ele foi nomeado num cargo político, um cargo de confiança dentro da diretoria de ensino, que é ligada à Secretaria da Educação. E ele postou em suas redes sociais uma fake news, né, que eu quero mostrar aqui no plenário, que é em relação a Marielle. Ele reproduziu, não sei se foi ele que fez, mas ele reproduziu, está aqui, inclusive esse Fábio Rodrigues Botas, né? O que ele diz no post? Um professor, um diretor de escola que exerce um cargo político na diretoria do Campo Limpo, ele postou o seguinte: olha só, um professor, um educador, para mim não faz falta alguma. Só os esquerdistas estão tristes com a morte desta defensora de vagabundos. Coitado, só do motorista dela, que estava trabalhando e não tinha culpa de nada. Se não fosse pela morte do motorista, deveria haver uma campanha pelo perdão presidencial de quem matou. Olha só, daí tem a foto da Marielle, né, e dizendo que ela defendia aborto, ideologia de gênero, legalização da maconha, traficantes, cultura anticristã, que ela era contra policiais, exército, disciplina, valores familiares. A heroína de quem? O post que ele postou no seu Facebook, na sua rede social, fake news total. Tanto é que é fake news que a própria Justiça do Rio de Janeiro condenou agora, seu presidente, Tenente Nascimento. Olha como é fake news. A desembargadora Marília Castro Neves acabou de ser condenada, vai ter que pagar indenização para a família da Marielle, porque ela postou algo semelhante, dizendo que a Marielle, logo que ela morreu, uma desembargadora, gente, olha o nível da situação.
uma desembargadora do Rio de Janeiro, lá do TJ, postou na sua rede social algo semelhante a esse post, né? Que é torpe isso daqui, né? Falando a mesma coisa. Ela foi condenada, vai ter que indenizar a família da Marielle. E esse professor, diretor de escola, que tem cargo político na diretoria de ensino, postou isso. Houve uma revolta, logicamente, de vários setores da educação. Professores foram lá, fizeram uma manifestação, e agora os professores que participaram da manifestação estão sendo punidos, estão sendo convocados a responder processo administrativo de averiguação na diretoria de ensino do Campo Limpo. Essa é a gestão Bruno Covas. A gestão Bruno Covas me parece que abriga um bolsonarista nos seus quadros, né? Um bolsonarista, talvez terraplanista, não sei, dentro da diretoria de ensino do Campo Limpo. E a dirigente de lá está perseguindo. Várias pessoas estão respondendo agora a processo. As pessoas que participaram dessa manifestação estão sendo convocadas, seu presidente. Isso é uma vergonha. Eu quero repudiar veementemente e solicitar aqui, exigir que o prefeito Bruno Covas tome providências em relação a isso. Bruno Covas, né? Vossa Excelência, defendendo um bolsonarista dentro da sua administração, perseguindo professores da rede municipal. Deputado Janazzi, só quero informar que o senhor tem mais 5 minutos para o seu pronunciamento. Muito obrigado, senhor presidente. Não, o prefeito Bruno Covas não pode fazer isso. Tem que ter uma intervenção. Cadê o secretário da Educação, Bruno Caetano, que permite... Olha, vários professores, várias professoras estão sendo perseguidos pela diretoria de ensino, estão sendo convocados a depor, porque eles buscam, né, picuinhas, né, em outras áreas para tentar criminalizar essas pessoas. Então, senhor presidente, nós vamos pedir que a Câmara Municipal de São Paulo tome providências, convocando essa dirigente, convocando o secretário de Educação, Bruno Caetano, que inclusive já foi deputado aqui, suplente, convocando o próprio, esse Fábio Rodrigues Botas, que colocou fake news aqui, uma coisa grosseira, né, que isso aí ninguém acredita. Isso é um absurdo total, senhor presidente. Então fica aqui o nosso protesto e a nossa denúncia, e exigindo aqui que o prefeito Bruno Covas tome providências imediatas contra a perseguição em curso na diretoria do Campo Limpo, né? Vários processos abertos, averiguações, né? E me disseram que esse Fábio Rodrigues, ele exerce um cargo que cuida das APMs das escolas, e ele pega aí nessas picuinhas burocráticas para perseguir as pessoas que foram na manifestação. Então, esse caso tem que ser apurado imediatamente. E, por fim, senhor presidente, eu quero aqui dizer que nós recebemos aqui um convite, que eu quero dar visibilidade a ele, que é do Fórum Penitenciário, Fórum Permanente Penitenciário, que reúne várias entidades, representantes dos servidores do sistema prisional. E eles farão um grande ato no dia 18 de novembro. Está aqui o convite, é muito importante que todos participem. Protestos dos servidores penitenciários, olha, por valorização e respeito à categoria, pela regulamentação da política penal, Polícia Penal de São Paulo, que não foi ainda, por incrível que pareça, vários estados já regularizaram, o estado de São Paulo ainda não regularizou a Polícia Penal, que já foi regularizada em nível federal. Já houve alteração da Constituição Federal, reconhecendo os servidores penitenciários como Polícia Penal, por uma LPT que funcione contra as privatizações e o déficit de funcionários, porque faltam muitos funcionários no sistema prisional, e, sobretudo, pela chamada imediata de todos os aprovados nos concursos para justamente ocupar esses cargos, que são muitos, senhor presidente. A manifestação será no dia 18 de novembro, às 10 horas da manhã, em frente à SAP, lá na Avenida General Taliba Leonel 556, Fórum Penitenciário Permanente. É importante que a gente apoie essa luta, porque o sistema penitenciário está abandonado, e, sobretudo, os nossos servidores, que não têm a database respeitada, a vida funcional,
faltam servidores, o déficit é enorme, até o Tribunal de Contas já se manifestou em relação à falta de servidores, superlotação dos presídios, e a quem paga a conta é toda a sociedade. E tem que fazer a chamada imediata dos aprovados, porque nós, senhor presidente, Vossa Excelência também participou, nós aprovamos aqui a projetos de lei aprovando os concursos públicos que foram, e esses projetos foram transformados, sancionados em leis. Agora o governo faz concurso e não chama, e deixa o sistema penitenciário sem servidores. Então, por isso que é importante essa mobilização que tem todo o nosso apoio. Muito obrigado, senhor presidente. E, havendo acordo entre as lideranças, eu solicito o levantamento desta sessão. Havendo acordo de lideranças, está a presidência, antes de dar por levantados os trabalhos, convoca as vossas excelências para a sessão ordinária de amanhã, a hora regimental, sem ordem do dia. Está levantada a presente sessão. Uma boa tarde a todos que estão nos assistindo. Deus vos abençoe.